163. Viver em outro mundo. Capítulo 951. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Normalmente, Zhao Ai não bisbilhotaria o grupo de Binja. Mas neste momento, ele fez. Depois de ver os três em silêncio, Zhao Ai virou sua cabeça para Laura e disse: Laura, como você vê isso? Laura sorriu e disse: é uma coisa boa. Podemos ver que eles estão mais inclinados ao irmão Ai. Entretanto, eles ainda não podem deixar seus clãs. Parece que eles não conseguiram suportar a atitude de seu patriarca. Zhao Ai assentiu e disse: eu realmente não esperava que aquelas pessoas das raças estrangeiras realmente fariam um complô comigo. Interessante. Litsi estava um pouco indignada quando disse: irmão mais velho Ai, então o que faremos agora? Não devemos ajudar esse tipo de pessoa. Zhao Ai sorriu levemente e disse: de qualquer forma, sabemos sobre o seu plano. E agora que eles estão cientes que sabemos, eles não teriam como mudá-lo. Do que eu posso ver, não há necessidade de impedir o plano deles. Também podemos usar eles e fazê-los nos ajudar com os 9 anciões supremos. Nosso objetivo principal são os trajes de combate. Precisamos enviá-los para o espaço aconteça o que acontecer. E pelo menos, eles têm algum tipo de relacionamento conosco. As 3 raças do continente Ark têm eles como ancestrais. Litsi assentiu: irmão mais velho Ai, você verdadeiramente tem um coração bom. Não precisamos pensar sobre essas pessoas. Apenas vai assumam o controle deles. Olhe para os Pegasus alados. Toda vez que eu vejo eles, eu não consigo deixar de ficar com raiva. Zhao Ai sorriu amargamente e não disse nada. Ele sabia que Litsi estava certa. Ele realmente era de bom coração. Entretanto, essa sua propriedade era relativa. Laura sorriu e disse: tudo bem Litsi, para de reclamar. Se o irmão Ai não fosse de bom coração, então ele não seria Zhao Ai. Irmão Ai, agora que a família Uneal começou a se mudar para o continente Touro, deveríamos fazer um movimento. Zhao Ai sorriu levemente e disse: não se preocupe, vamos deixá-lo se estabelecer primeiro. De qualquer forma, deixaremos Ash ciente de que o inimigo está no continente Touro. E isso é o bastante por enquanto. Laura assentiu: então vamos deixá-los se prepararem por um tempo. Pelo que posso ver, os Pegasus alados levarão muito tempo até se mudarem. Alguns meses pelo menos. Temos tempo bastante. Zhao Ai sorriu um pouco. Ele não disse nada. Ele sabia que Laura também estava sentindo raiva por dentro. O clã Pegasus alado ainda estava desobedecendo. Uma tartaruga seria mais rápida comparada ao seu ritmo atual. Nos dias seguintes, nada de significativo aconteceu. Os exércitos das raças estrangeiras e os leões divinos ainda estavam lutando no continente Leão. Ambos os lados não tinham como ganhar a mão superior. Zhao Ai também usou 3 dias para viajar. O navio do Rei do Inferno era rápido. Comparado à expectativa de Binja, a chegada no território das raças estrangeiras aconteceu um dia antes. Eles encontraram o continente Árias primeiro, o continente dos Homens-Fera, casa de Binja. Zhao Ai ficou no navio do Rei do Inferno enquanto olhava para o vasto continente à distância. Ele não pode deixar de sorrir. Ele queria saber como os Homens-Fera os tratariam. O grupo de Binja, bem como Laura e as meninas estavam ao lado de Zhao Ai. Laura e as meninas estavam curiosas sobre o continente enquanto Binja e os outros estavam ansiosos. Eles estavam longe por quase um ano. Todo esse tempo, eles estavam com Zhao Ai e não retornaram. Eles não estavam cientes do estado de seus clãs. Entretanto, após pensar sobre a atitude de seu patriarca, Binja não pode deixar de sentir frio. Eles estavam ficando cada vez mais perto do continente. Após chegarem uma certa distância, as sentinelas do continente com certeza os veriam. No entanto, parecia não haver ninguém aqui, nenhum único guarda ou civil. Zhao Ai sorriu levemente e não disse nada. Ele já sabia que os Homens-Fera tinham os notado. Contudo, eles não vieram porque queriam demonstrar sua autoridade. Com certeza, quando o navio do Rei do Inferno entrou no continente Ares, um grande grupo de pessoas de repente voaram do chão. Então eles compuseram uma formação circular e cercaram o navio. Depois de olhar para isso,
Zhao Ai não pode deixar de rir. Ele não foi adiante ao invés disso, apenas parou o navio. Ele queria ver como os Homens-Fera interpretariam essa cena. Esses Homens-Fera não eram muito diferentes dos Homens-Fera do continente Ark, mas eles eram visivelmente mais fortes. Binja e os outros não eram idiotas, então quando eles viram essa situação, eles imediatamente entenderam o que o clã queria fazer. A expressão dos três mudou. Eles não pensaram que o clã faria tal coisa, eles estavam brincando com o respeito de Zhao Ai. Depois de pensar sobre isso, Binja não pode deixar de se virar para Zhao Ai. Ele viu a expressão provocativa nos olhos de Zhao Ai. Depois de notar isso, o coração de Binja afundou. Ele tinha visto essa expressão sempre que Zhao Ai viu um inimigo se opondo a ele. Depois de ver esse olhar, o inimigo não teria um bom tempo. Ao pensar nisso, Binja imediatamente se virou para os Homens-Fera e disse: Pessoal, vocês estão aqui para cumprimentar o Senhor Zhao Ai? Este aqui é Binja da tribo do Lobo. Binja fez isso para fornecer ao seu povo escadas para descer. Isso também mostraria respeito a Zhao Ai preservando a reputação do clã. Binja pensou que seu plano era bom. Mas infelizmente, ele não teve um grande prestígio no clã. Para ele fornecer respeito a Zhao Ai em nome do clã, simplesmente não era possível. Por causa disso, as pessoas ainda não reagiram após ouvi-lo. Ao invés disso, eles deram um passo mais perto do navio do Rei do Inferno. Então um Homem-Fera-Leão se adiantou. Esse homem usava armadura de couro e tinha uma enorme espada em sua mão. Havia um poder incomum nos olhos do Homem-Fera-Leão quando olhou para Binja e os outros com desdém. Então quando ele olhou para Zhao Ai, ele parecia ter um olhar sorridente. O Homem-Fera-Leão permaneceu ali e olhou para Zhao Ai antes de dizer: Fomos ordenados pelos patriarcas para procurar por pessoas suspeitas. Qualquer um que quiser entrar no continente Homem-Fera precisa ser examinado. Naturalmente, o leão queria dizer o continente Ares. Apenas depois que os Homens-Fera ocuparam esse local que foi chamado de continente Homem-Fera. Zhao Ai olhou para o leão e não pôde deixar de sorrir. Então ele disse: Então o continente Homem-Fera tem esse governo. Me desculpe por ofender vocês com minha ignorância. Como esse é o caso, então estarei partindo. Depois que ele disse isso, os Homens-Fera de repente descobriram que o navio já tinha desaparecido de seu cerco. Quando o navio do Rei do Inferno reapareceu, já estava fora do continente. Quando o leão viu Zhao Ai se mover, ele não pôde deixar de ficar atordoado, e logo depois em pânico. Eles pensaram que Zhao Ai teria reações para isso, tais como raiva ou relutância. Porém, eles não esperavam que Zhao Ai apenas se virasse e partisse. Ele até mesmo conseguiu escapar de seu cerco. Por causa disso, o script que eles fizeram se tornou inútil. Mais importante, Zhao Ai estava aqui para ajudá-los contra seus inimigos. Entretanto, os três patriarcas queriam ocupar uma posição superior ao cooperar com Zhao Ai, então eles precisavam derrubá-lo um pouco. Porém, quem teria pensado que Zhao Ai simplesmente se viraria e iria embora? Ele acabou não se importando com o assunto, deixando as raças estrangeiras para lidar com os 9 anciões supremos sozinhos. Para ser honesto, as 3 raças estrangeiras não eram capazes de parar os anciões supremos. Quando Zhao Ai saiu do cerco, ele se virou e então voou de volta. A velocidade do navio não foi muito rápida. Quando Laura e as meninas viram quando Zhao Ai saiu do cerco, elas imediatamente riram. Zhao Ai simplesmente poderia escolher não atuar junto, e os Homens-Fera nunca haviam pensado nisso. Binja estava olhando estranhamente para Laura e as meninas. Ele não sabia o que dizer enquanto sua raiva começou a aumentar. Foi o patriarca que lhe disse para pedir ajuda de Zhao Ai. E agora que Zhao Ai estava aqui, eles em vez disso lhe forçou a partir. Isso basicamente jogou a honra de Binja na água. Se não fosse por causa do pelo de Binja, Zhao Ai teria visto Binja ficando tão vermelho quanto um tomate. Ryder e Eta também estavam se sentindo muito estranhos. Eles sabiam que esse assunto não foi só decidido pelo patriarca Homem-Fera. Os 3 patriarcas deveriam ter chegado a um acordo para demonstrar sua autoridade. Por causa disso, Ryder e Eta se sentiram muito mal. Zhao Ai olhou para os 3 e sorriu. Está tudo bem, vocês 3 não precisam usar essa expressão. Eu sei que esse assunto está fora de seu controle. Não tenho necessidade de ficarem envergonhados. Agora eu quero ver que tipo de personagens seus patriarcas são, para serem capazes de pensar em ideias geniais como essas. Ah!
Embora Zhao estivesse ridicularizando seus patriarcas, Binja e os outros não ficaram ofendidos. Eles atualmente estavam se sentindo enfurecidos com seus clãs, especialmente seus patriarcas. Laura e as meninas pararam de rir. Então Laura sorriu e disse: Irmão Ai, você acha que os 3 patriarcas virão nos convidar para voltar? Zhao Ai sorriu levemente e disse: Não posso dizer com certeza. Depende dos 9 anciões supremos. Se eles forem formidáveis e não puderem ser bloqueados, então eles nos chamariam de volta. Mas se os 9 anciões supremos não forem com tudo, então podem não chamar. Laura respondeu: Como poderiam os 9 anciões supremos não ir com tudo? Eles atualmente têm muito ódio em suas entranhas. E eles querem fazer o exército das raças estrangeiras recuar do continente Leão. Neste caso, eles com certeza não se conteriam. Zhao Ai assentiu: Também acho isso. De fato, os 9 anciões supremos estão fazendo o movimento certo. Se eles atacarem as raças estrangeiras, então os 3 anciões supremos com certeza não seriam capazes de impedi-los. No final, eles somente poderiam ordenar o recuo do seu exército, libertando o continente Leão da crise. E se as raças estrangeiras não chamarem suas tropas de volta, então eles retornariam para o continente Leão e lidariam com o exército invasor. Isso também libertaria o continente Leão de sua situação. Mais importante, eles seriam capazes de causar danos pesados nas raças estrangeiras ao longo do caminho. Entretanto, eles pareciam me excluir de seus cálculos, o que me deixa um pouco confuso. Laura respondeu: Talvez eles acreditem que você ainda esteja ocupado com os outros divinos. Como você não tem tempo, eles decidiram seguir com seu plano. Zhao Ai assentiu: Isso é possível. Tudo bem, de qualquer forma é uma boa oportunidade para lidarmos com os anciões supremos. Se perdermos essa chance, então pode ser difícil fazer isso no futuro. Laura concordou: Certo, os anciões supremos também estão começando a ficar espertos. Eles sabem que não podemos lidar com todos eles de uma vez, então eles decidiram ficar juntos. Não seria fácil para nós lidarmos com eles dessa maneira. Zhao Ai assentiu: Acho que os anciões supremos agora estão tentando preservar seu sangue. Enquanto Zhao Ai e as meninas estavam conversando, o grupo de Binja estava olhando ansiosamente para o continente Ares. Eles estavam esperando pelas pessoas de suas famílias virem e convidar Zhao Ai de volta. Porém, eles só ficaram desapontados. Seu povo não veio. Parece que Zhao Ai não tinha mais nada a ver com eles quando saiu. Zhao Ai não se importou com isso quando balançou sua mão e fez o navio descer. Depois de cair na superfície do mar, ele permaneceu ali flutuando, assim como qualquer outro navio. Então Zhao Ai se virou para Laura e as meninas e disse: Não temos tido tempo para relaxar. Como temos alguns dias de sobra, podemos fazer isso. O que vocês acham? Laura sorriu: Bom. Faz muito tempo que não relaxamos. Irmã mais nova Mary, por favor, faça alguns pratos. Vamos beber alguns copos com o irmão Ai. Meg assentiu antes de se virar e ir preparar tudo. Depois de ver a reação de Zhao Ai, Binja e os outros não sabiam se deveriam estar aliviados ou preocupados. Eles deveriam estar aliviados pois Zhao Ai não foi embora, apesar de deixar o continente Ares. Ele ficando perto do continente Ares, então ele seria capaz de oferecer uma ajuda rápida. Binja entendeu que essa era uma oportunidade fornecida por Zhao Ai. Quanto ao que as raças estrangeiras planejavam fazer, ele não se importava. Contudo, Binja e os outros também estavam preocupados por causa das pessoas em seus clãs. Se passou bastante tempo depois que Zhao Ai deixou o continente Ares. Entretanto, até o momento, ninguém foi procurar por eles. Isso não fez sentido. Binja estava com medo de Zhao Ai estar ofendido, fazendo as raças estrangeiras sofrerem uma perda. Viver em outro mundo. Capítulo 952. Zhao Ai também podia ver a expressão do grupo de Binja. Entretanto, ele não disse nada. Ele apenas acenou para Binja e os outros antes de se sentar na proa. Logo, Mei trouxe vários tipos de pratos e os colocou na mesa. Zhao Ai pegou um pouco de licor enquanto as meninas se sentavam. Então Zhao Ai levantou sua taça para Binja e disse: Binja, você não pode ser culpado pelo que acabou de acontecer. Esse tipo de coisa não é estranha para mim. De qualquer forma, eu não deixarei os anciões supremos divinos escapar. Você pode ter certeza. Binja não conseguiu dizer nada.
Ele apenas pode sorrir amargamente. Mesmo que Zhao Ai não mencione, ele já havia dado grande consideração para com as raças estrangeiras. Se fosse outra pessoa tratada como Zhao Ai, então ele já teria ficado furioso. Depois que Zhao Ai bebeu da sua taça, ele disse: a gente não vai só esperar as raças estrangeiras virem até nós. Também estamos aqui para prevenir os 9 anciões supremos de partir. Essa é a única maneira de chegar no continente Leão. Contanto que esperemos aqui, então com certeza encontraríamos os 9 anciões supremos. Mesmo se eles desistirem de atacar as raças estrangeiras, ainda podemos impedi-los daqui. Binge assentiu, então ele levantou uma taça de vinho para Zhao Ai e disse: Senhor, me desculpe. Também não estava ciente deste assunto. Peço que o senhor me perdoe. Zhao Ai sorriu levemente e disse: está tudo bem. Isso não foi sua ideia. As pessoas da sua idade não podem criar esses tipos de plano. Venha comer, como tem sido seu cultivo ultimamente. Após ouvir Zhao Ai mencionar isso, os 3 não puderam deixar de tremer. Pode-se dizer que eles estavam muito felizes nesses últimos dias. Com seu cultivo constante, eles já tinham alcançado o pico do nível Deus, meio passo na direção do limite. Apenas em seu clã, somente algumas pessoas tinham alcançado esse nível. Eles receberam muitos benefícios por causa de Zhao Ai. Pelo menos, sua velocidade de prática era muito melhor comparado a quando eles estavam em seus clãs. Os 3 também sabiam que eles não podiam praticar com tanta calma em seus clãs quanto fizeram no navio do Rei do Inferno. Haviam muitos assuntos em suas famílias, tarefas para as pessoas como eles fazerem. Toda vez que eles cuidavam de algo, eles atrasariam seu cultivo. Mas se eles não fizessem aquelas tarefas, então eles seriam punidos. Esse não foi o caso para Zhao Ai. Eles quase não tinham nada para fazer aqui. Contanto que mantivessem contato com sua família e fossem educados com Zhao Ai, então tudo estaria bem. Por causa disso, eles tinham muito tempo para praticar, o que era muito bom para eles. Depois de comer, Binge e os outros retornaram para o quarto. Eles queriam se comunicar com seus clãs e perguntar sobre o que aconteceu. Zhao Ai não se importou com eles. Depois de comer, ele voltou para seu quarto enquanto bebia chá e olhava para a tela. A tela não estava mostrando a situação com as raças estrangeiras, em vez disso, mostrava a base da família Unial. A construção da base da família Unial foi muito rápida. Embora eles não usassem magia, suas armaduras mágicas especialmente projetadas tornavam as coisas muito convenientes. A base era enorme e a área em volta foi nivelada. Exceto pela base avançada que foi construída no centro, a área em volta também estava nos estágios iniciais de construção. Essas foram preparações para o futuro. Os produtos da família Unial também haviam começado a ser transportados para o continente Touro. A coisa boa era que a fenda espacial estava localizada no Império Radiante, que era cercada por água por 3 lados, permitindo a mudança fácil da família Unial. O patriarca da família Unial não partiu de imediato. Em vez disso, ele permaneceu no Império Rosen. Ele queria esperar o momento oportuno antes de se mover. Afinal, mover a base da família foi uma decisão estrategicamente crucial. Laura estava sentada ao lado de Zhao Ai. Depois de tomar um gole de chá, ela virou sua cabeça para Zhao Ai e disse: Irmão Ai, por que estamos esperando? Não deveríamos fazer um movimento? Zhao Ai sorriu levemente e disse: não precisamos fazer nada agora. Vamos apenas esperar aqui e descansar por alguns dias. Para ser honesto, além deste lugar, mais nada no Reino Divino me interessa. Laura assentiu. Os outros locais no Reino Divino já eram insignificantes para eles. O que restava para eles fazer era adquirir os 11 trajes de combate e também o disco estelar do Ancião Star. Assim que eles pegassem essas coisas, o Reino Divino não seria mais digno de atenção. Litsi também estava olhando para a família Onel. Depois de algum tempo, ela se virou para Zhao Ai e disse: Irmão mais velho Ai, você acha que a família Onel tem uma armadura mágica de ascensão? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: atualmente, não sei. Mas agora, as armaduras mágicas deles só têm até o nível Deus. Essas armaduras mágicas agora são inúteis para nós. Essas armaduras mágicas são quase iguais. Além disso, seus materiais não são tão especiais. Adquirir armaduras mágicas de nível mais alto seria muito difícil. Laura assentiu e disse: já temos muitas formações dentro do espaço. Contudo,
Ainda não temos os meios para assimilá-las. Podemos usar essas formações em outras coisas, mas não em armaduras mágicas. Zhao Ai assentiu. Depois de lidar com os 9 anciões supremos, nosso próximo alvo seria a armadura mágica de ascensão do plano Atlanta. Laura respondeu, certo, eu também acho que devemos ir para o plano Atlanta primeiro. Se a armadura mágica realmente for útil para nós, então isso seria o melhor. Zhao Ai assentiu. O motivo de não querer ir para o submundo foi porque eu consigo ter um sentimento de estranheza lá. É possível que existam seres ainda mais poderosos que o Rei Esqueleto. Por causa disso, planejo ir para o plano Atlanta primeiro. Megan parecia intrigada quando perguntou, irmão mais velho Ai, você quer dizer que o Rei Esqueleto não é a maior existência no submundo? Mas você não disse que o Rei Esqueleto é comparado aos anciões supremos. Se o submundo tiver seres mais fortes, então por que eles ainda estariam em um reino inferior? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse, isso eu não sei. Eu só sinto que o submundo não é simples. Por causa disso, precisamos estar completamente preparados para nossa segurança. Tenho um sentimento de que entrar no submundo seria muito pior que entrar no reino do Cultivo. Pode até mesmo ser mais perigoso. Quando Megan e as meninas ouviram isso, suas expressões não puderam deixar de mudar. Embora Zhao Ai tenha dito que era apenas um sentimento, aqueles que estavam com ele por muito tempo sabiam que o instinto de Zhao Ai era algo muito preciso. Laura assentiu e disse, tudo bem. Depois que cuidarmos dos assuntos aqui, então vamos para o plano Atlanta dar uma olhada. Irmão Ai, quando vamos começar a levar a família Uneal para o plano Pegasus alado? Estou começando a ficar irritada com os Pegasus alados. Zhao Ai sorriu fracamente e disse, esqueça, apenas deixe-os por enquanto, não tenho necessidade de ficar irritada. Apenas descanse. Podemos ter uma luta difícil nos próximos dias. Laura sorriu e disse, se for difícil até para você, então não existe a necessidade de nos juntarmos. Você pode simplesmente resolver isso sozinho. Você que precisa ir descansar, irmão Ai, pode deixar a gente aqui observando. Zhao Ai sorriu levemente e disse, tudo bem, vou tomar um banho primeiro e então irei descansar. Depois de dizer isso, Zhao Ai foi para a fonte termal. Completamente diferente do tranquilo Zhao Ai eram as raças estrangeiras. Os 3 patriarcas tinham se juntado para discutir a situação. O patriarca Homem-Fera olhou para os outros 2 e disse, o que vocês acham sobre esse assunto? Qual é o significado da reação de Zhao Ai? O patriarca Anão disse, eu já disse antes que o plano não funcionaria. Zhao Ai está aqui para nos ajudar, mas ao invés disso, você quis demonstrar sua autoridade. Eu não serei capaz de ajudar se ele for embora devido à raiva. A matriarca Elfa olhou para o patriarca Anão e disse, tudo bem, não adianta discutir esse ponto agora. Precisamos que Zhao Ai nos ajude com os 9 anciões supremos. Entretanto, se Zhao Ai não vier, os 9 anciões supremos ainda nos atacarão. Pelo que posso ver, o maior inimigo dos 9 anciões supremos não são nós, mas Zhao Ai. Zhao Ai agora está prestes a destruir os divinos. Se os 9 anciões supremos continuar nos atacando, então Zhao Ai não deveria aparecer? O patriarca não respondeu. Deixe-me perguntar, o que temos feito para ajudar Zhao Ai? Porque ele nos ajudaria. Certo, entramos em contato com as raças vassalas e os fizemos rebelar. No entanto, todos sabemos que o impacto da rebelião é muito pequeno. Zhao Ai não precisou da nossa ajuda. Ele pode lidar com os divinos sozinho. Neste caso, você acha que ele tem sentimentos para conosco? O patriarca Homem-Fera bufou friamente e disse, tudo bem, queríamos demonstrar nosso poder, mas em vez disso, abaixamos nossa posição. Agora que isso aconteceu, devemos pensar sobre como podemos fazer Zhao Ai voltar e nos ajudar. Acho que essa é uma boa oportunidade para Zhao Ai. Ele não deve deixar essa oportunidade escapar. Zhao Ai entende que os 9 anciões supremos são seus maiores inimigos. Ele precisa desistir de muitas coisas para enfrentá-los. Por causa disso, apesar de saber do nosso plano, ele ainda veio nos apoiar. Contanto que possamos agradar Zhao Ai, ele certamente voltará. A matriarca Elfa franziu as sobrancelhas e disse, que tal perguntarmos a Ieta e os outros sobre a reação de Zhao Ai? Vamos ver se ainda temos uma oportunidade para trazer Zhao Ai de volta. O que você acha? O patriarca Homem-Fera assentiu e disse, devemos perguntar a eles.
Eles têm seguido Zhao Ai por muito tempo. Zhao Ai não deve colocá-los em uma situação estranha. Os outros dois assentiram. Neste momento, o peixe mensageiro do patriarca Homem-Fera soou de repente. Viver em outro mundo. Capítulo 953. O patriarca Homem-Fera encarou por um momento antes de segurar seu peixe mensageiro. O peixe mensageiro se conectou a Binja. O patriarca Homem-Fera rapidamente disse: Binja, o que aconteceu? Quando o Binja ouviu a voz do patriarca, sua raiva não pôde deixar de acender novamente. No entanto, ele respondeu: Patriarca, por que você tratou o Sr. Zhao Ai desse jeito? Ele está com muita raiva. Após ouvir a pergunta de Binja, o patriarca calmamente respondeu: Binja, você deve saber sua identidade. Você é um homem fera. Você deve considerar nossa raça primeiro, não forasteiros. Foi neste ponto que Binja respondeu com raiva: e o patriarca está sendo responsável pelo nosso clã. O Sr. Zhao Ai disse que o motivo dos 9 anciões supremos nos atacarem é porque despachamos tropas para o continente Leão. Eles nos atacaram porque querem que recuemos nossas tropas. Se nosso exército não voltar para nos ajudar, então os anciões supremos retornariam para o continente Leão para eliminar o exército. Isso não causaria enormes perdas para o clã. O patriarca pensou sobre isso. Junto com as últimas linhas de sua declaração, Binja estava quase rugindo. Normalmente, ele não teria o culhão para fazer isso. Homens-fera eram pessoas inflexíveis. Ousar falar com o patriarca desse jeito era um pecado mortal. Entretanto, como Binja estava com muita raiva, ele não pode deixar de repreender o patriarca. O patriarca Homem-Fera e os outros dois não puderam deixar de encarar quando Binja rugiu. Então suas expressões mudaram. Eles sabiam que se o que Binja disse fosse verdade, então seu exército no continente Leão sofreria sob os anciões supremos. Mas o patriarca Homem-Fera se recuperou e imediatamente disse: Binja, não diga coisas inúteis. Como está Zhao Ai agora? Ele realmente não quer nos ajudar? Quando ouviu o patriarca, Binja respondeu: ele gritou por um tempo. Mas contanto que o patriarca peça ao Senhor, ele deve voltar. Porém, o patriarca precisa ser rápido. Senão, se o Sr. Zhao Ai for embora, então nossas perdas seriam grandes. Quando o patriarca ouviu isso, ele disse: espere um momento. Então ele se virou para os dois patriarcas e disse: o que vocês dois acham sobre isso? O patriarca não disse: o que mais podemos fazer? Precisamos pedir para ele voltar. Agradar alguém tão forte quanto Zhao Ai não é uma desgraça. Se Zhao Ai não se importasse com a nossa situação, então aqueles sofrendo perda seria nós. Além disso, os 9 anciões supremos não têm meios para lidar com ele. Você acha que as raças estrangeiras poderiam lutar contra Zhao Ai? Se o afastar, então apenas nos machucaremos sem nenhum benefício. Embora a matriarca Elfa fosse arrogante, ela não era idiota, então ela sentiu e disse: de fato, fomos excessivos desta vez. Precisamos pedir para Zhao Ai voltar. Nada é mais importante que as vidas de nossos membros do clã. E com a ajuda de Zhao Ai, nossas tropas seriam capazes de lidar com o continente Leão, nos fornecendo um bom território novo. Enquanto isso, as raças vassalas se infiltrariam em seus próprios continentes. No final, não teríamos problemas em manter nosso continente. O patriarca Homem-Fera assentiu e disse: tudo bem, então vamos pedir a ele. De qualquer forma, o único que se beneficiará seremos nós. O patriarca não respondeu. Embora não estivesse feliz sobre isso, ele também sabia que era uma coisa boa para seu povo. Ele não negaria nada que poderia beneficiar sua raça. Depois de ver que ninguém queria adicionar nada, o patriarca Homem-Fera assentiu e disse: tudo bem, vamos preparar. Vamos perguntar a Binja onde eles estão atualmente e então iremos vê-los. Patriarca Anão e a matriarca Elfa assentiram antes de partir da sala do patriarca Homem-Fera. Depois de retornar para suas respectivas salas, eles imediatamente tiraram seus peixes mensageiros para perguntar se a situação era como Binja disse. Porém, eles não pensaram que Binja e os outros agora estavam agindo como um. Enquanto Binja estava falando com o patriarca Homem-Fera, Hider e Eta também estavam com ele. Por causa disso, eles ouviram tudo o que Binja disse para o patriarca Homem-Fera. Então eles não disseram nada de errado quando foram perguntados.
Quando os dois guardaram seus peixes mensageiros, eles olharam entre si e suspiraram. Binge olhou para os dois e disse: estou realmente surpreso. Pensei que nossas três raças eram muito próximas. Não esperava que a aliança vacilasse por coisas pequenas. Ryder suspirou. Então ele se virou para os dois e disse: para dizer a verdade, mesmo depois disso, não voltarei para o clã. Estou preparado para seguir o Senhor junto com minha família. Sinto que seguir o Senhor tornaria minha vida muito mais confortável. Pelo menos o Senhor não tem um tom condescendente quando fala conosco. Além disso, ele não parece ansioso em manipular as pessoas por benefícios. As palavras de Ryder deixaram Binge e Eta atordoados. Os três tinham algum prestígio em seus clãs e eram bastante famosos. Eles até mesmo foram chamados de gênios por algumas pessoas. Entretanto, estava claro que havia mais gênios como eles no clã. O único motivo desses gênios não serem famosos era porque eles não tinham nenhum mérito ainda. Isso não foi porque eles eram preguiçosos, nem porque eles não podiam aguentar dificuldades. Na batalha contra a raça divina, esses gênios morreram por causa das decisões tomadas por seu próprio lado. No começo, Ryder não pensava que o mundo seria tão sombrio. No entanto, quanto mais fundo ele entendeu os assuntos do mundo, mais ele estava ciente da verdade. Por causa disso, ele era cauteloso sempre que tratava de assuntos. Ele não se importou em ser arrogante ou guardar rancor. Senão, chegaria um dia onde ele sofreria as consequências de suas decisões. Para ser honesto, aqueles que eram ambiciosos, eles apenas tratariam esse perigo como um jogo. Se vencessem, então eles seriam recompensados. Mas se perdessem, então morreriam. Entretanto, Ryder não era esse tipo de pessoa. Ele pertencia ao tipo de pessoa que queria ver sua família crescer e se desenvolver. Por causa disso, ele ficava muito desconfortável quando se tratava de esquemas. Ele já tinha muito disso em sua vida. Mas ele não poderia se desvencilhar totalmente desta vida pois ele já tinha entrado no círculo. Apenas pessoas mortas podem sair disso. Mesmo se você tiver grande poder, contanto que entre no círculo, você ainda não poderia garantir que você se retirar disso. Agora, Ryder finalmente achou uma oportunidade para ele sair desta vida, e ela estava com Zhao Ai. Com a força de Zhao Ai, ele não ficaria com medo da retaliação das raças estrangeiras. Além disso, eles tinham seguido Zhao Ai por um tempo, então Ryder acreditava que Zhao Ai já os entendia. Por causa disso, ele abriu esse assunto com Binge e Eta. Binge olhou para Ryder e disse: você realmente pensou nisso direto? Se você tiver pensado, então não vamos pensar sobre se sua família concorda ou não. Ao invés disso, pense sobre os outros anões. Você estará ofendendo eles. Ryder assentiu: eu pensei nisso. Eu vou perguntar amanhã ao Senhor e ver se ele concorda. Se concordar, então acharei um caminho para mudar minha família. Binge olhou para Ryder e disse: tudo bem, vou perguntar ao Senhor também. Eta, você está conosco, certo? Eta olhou para os dois e sorriu. É claro, você pode contar comigo. Por que eu iria querer ficar para trás? Não vamos esperar até amanhã, vamos lá agora. Assim que sua voz caiu, a voz de Zhao Ai foi ouvida. Ah, não precisa procurar por mim. Eu esperei por esse dia há muito tempo. Os três encararam, então eles viram Zhao Ai entrando em seu quarto. Os três olharam fixamente por um momento antes de rapidamente se curvarem. Então Binge perguntou: Senhor, por que você está aqui? Zhao Ai olhou para os três e disse: eu ouvi suas palavras. Qual é o problema? Surpresos? Não esqueça, vocês estão dentro do meu navio do Rei do Inferno. Nada pode escapar da minha visão dentro do navio. Assim que os três ouviram Zhao Ai, eles não puderam deixar de ofegar. Zhao Ai olhou para os três e sorriu. Não ouvi as conversas de vocês o tempo todo. Mas hoje foi uma exceção. Eu sabia que vocês falariam com seus patriarcas. Eu só queria saber a reação de seus clãs. Para ser honesto, a conduta de vocês não me desapontou. Porém, vocês três me deixaram contente. Binge não pode deixar de ficar envergonhado, então ele perguntou: então o senhor concorda com nosso pedido? Zhao Ai sorriu e disse: concordo, é claro que concordo. Após a luta, vocês podem ir e colocar suas famílias no navio. Vou arrumar um bom local para eles, podem ficar tranquilos. Binge olhou para Zhao Ai, mas ele ainda estava incerto, então perguntou: Senhor,
Se eu puder perguntar, você enviou os demônios e os divinos para aquele local? Pelo que posso assumir, você não os colocou no mesmo lugar que o continente Ark. Então onde eles foram? Zawai sorriu levemente e disse, esse é o meu maior segredo. Como você perguntou, posso apenas te dizer que é um local absolutamente seguro. Se você quiser ir, então eu posso te levar lá para dar uma olhada. Entretanto, você precisa jurar para seu demônio do coração que sem minha permissão, vocês não podem dizer a ninguém sobre esse assunto. Zawai sabia disso por Binja e os outros. A força obrigatória de um pacto de sangue seria muito fraco. Felizmente, ele estava ciente do pacto demônio do coração. A restrição deste pacto é muito forte. Contanto que alguém cultiva a jura usando o pacto demônio do coração, então uma vez que violassem seu pacto, eles seriam possuídos por um diabo e morreriam. Viver em outro mundo. Capítulo 954. Naturalmente, esse pacto não era invencível. A condição mais importante para esse pacto era que a pessoa que o fez deveria ter um cultivo baixo comparado àquele que o emitiu. Uma vez que a pessoa que fez o juramento se torna mais forte, então eles poderiam romper esse pacto a qualquer momento. Por causa disso, o pacto não era perfeito. Entretanto, esse juramento era extremamente útil para Zawai. Ele tem um espaço, e contanto que Binja e os outros entrem por algum tempo, então eles não o trairiam. Por causa dessa garantia, Zawai ousou-lhes emitir esse juramento. Esse pacto demônio do coração não era do reino divino. Ao invés disso, era um método do reino do cultivo que ele adquiriu de Luei. Esse juramento seria usado na pessoa que emitiu o juramento e na pessoa que aceitou o juramento. Senão, não haveria resultados. Esse também foi o método usado por Luei para controlar os divinos. Além de chamar Luei de deidade, nenhum outro assunto sobre ele deveria se espalhar. Luei usou esse método nos divinos devido à existência das leis do plano. Isso tornou impossível para os divinos ficarem mais fortes que Luei enquanto estivessem no reino divino. Isso permitiu que os divinos mantivessem os segredos de Luei, incluindo o método de coletar o poder da fé. Entre os divinos, havia apenas algumas pessoas que sabiam sobre o método de Luei para coletar o poder da fé. Mas embora muitos divinos não soubessem o que Luei estava fazendo no reino divino, o método do pacto demônio do coração foi repassado. Por causa disso, muitas pessoas no reino divino estavam cientes disso. Naturalmente, Binja e os outros estavam cientes disso também. Entretanto, eles não esperavam que Zawai lhes fizesse passar pelo voto. O pacto foi útil em pessoas com cultivo baixo, mas não podia controlar a lealdade da pessoa. Contanto que você fizesse o que o voto pede, então todo o resto que você fizesse era irrelevante. Por exemplo, se alguém fizer um pacto para manter um segredo, então contanto que você mantenha aquele segredo, você poderia fazer o que quiser. Você pode matar aquele com quem você fez o juramento e isso não romperia o pacto. Essa também era uma maneira de cancelar o pacto. Pode-se dizer que essa era a maior falha do pacto. O grupo de Binja não pensou que Zawai os restringiria usando esse pacto. Para ser honesto, esse juramento era frouxo demais. Zawai olhou para o grupo de Binja e sorriu. Qual é o problema? Está indisposto? Binja rapidamente balançou sua cabeça e disse, não, estou disposto. O senhor pode ter certeza. Hider e Eta concordaram também. Depois que os três concordaram, eles imediatamente começaram a murmurar um feitiço. Zawai também começou a recitar junto com eles. As vozes das quatro pessoas pareciam se mesclar. Logo, o pacto feito pelo grupo de Binja começou a formar palavras tangíveis enquanto flutuavam no topo de suas cabeças. Por outro lado, três pequenos diabos voaram do corpo de Zawai. Esses três diabos estavam cobertos com chamas verdes enquanto seguiam até as palavras para comê-las. Depois disso, os diabos entraram nos corpos de Binja, Hider e Eta. Aquela ação concluiu a cerimônia de juramento. Quando Laura e as meninas viram essa cerimônia, elas não puderam deixar de ficar atordoadas. Mas depois que o juramento foi lançado, elas imediatamente se recuperaram. Zawai olhou para o grupo de Binja e disse, está feito. Vocês agora são parte da minha família Buda. Começando por hoje, apenas me chame de jovem mestre. Laura, leve-os para ver o espaço. Não esconda nada deles. Laura assentiu antes de se virar para o trio e dizer, venham comigo. O trio assentiu. Zawai balançou sua mão e abriu uma fenda espacial. Então o grupo entrou. Depois que o grupo sumiu,
Zhao Ai não pôde deixar de sorrir. Para ser honesto, ele não esperava que Binja e os outros tomassem uma decisão neste momento. Entretanto, isso foi uma coisa boa. Zhao Ai já tinha visto suas habilidades. Mesmo que não tivessem muito a oferecer, não importa, contanto que eles se tornem seu pessoal, então tudo ficaria bem. Zhao Ai se virou e então entrou no seu quarto. Ele acreditava que os Homens-Fera viriam procurar por ele. Embora os Homens-Fera lidassem com os assuntos estratégicos, eles não seriam capazes de aguentar por muito tempo contra os 9 Anciões Supremos. Eles não eram idiotas. Depois de pesar as vantagens e desvantagens, eles deveriam procurar por ele por ajuda. Neste momento, Laura levou Binja e os outros para entrar no espaço. Naturalmente, o primeiro local que foram era o espaço Ark. E assim como Zhao Ai disse, Binja e os outros viram tudo no espaço. Eles também viram o estado das 3 raças, lhes mostrando sua condição de vida atual. O grupo de Binja olhou para o espaço com rostos atordoados. Eles não pensaram que haveria um local tão misterioso assim. Esse simplesmente era o local perfeito. Zhao Ai calmamente se sentou dentro de seu quarto enquanto observava o estado da família Onel. De tempo em tempo, ele mudaria para exibir o continente Leão. Ele acreditava que o exército das raças estrangeiras deveria estar ciente do seu estado atual. Zhao Ai podia ver a decisão das raças estrangeiras ao olhar para seu movimento. O exército das raças estrangeiras no continente Leão não se moveu. Eles não atacaram nem recuaram. Em vez disso, eles protegeram as cidades que haviam capturado e apenas permaneceram lá. Após ver isso, Zhao Ai soube que as raças estrangeiras viriam a vê-lo. Se as raças estrangeiras não planejassem vê-lo, então o exército deveria ter recuado. Se não, uma vez que os 9 Anciões Supremos retornassem, o exército estaria acabado. Agora que o exército não se moveu, isso dizia que as raças estrangeiras tinham decidido lidar com os 9 Anciões Supremos. Com a força atual das raças estrangeiras, havia apenas uma maneira de que eles pudessem fazer isso e era pedindo a ajuda de Zhao Ai. Para pessoas no nível de Zhao Ai, lutar contra eles não era mais questão de quantidade. Mesmo se eles fossem sitiados por milhões e milhões de pessoas, eles ainda seriam capazes de matar todos os inimigos. Entretanto, não se deve esquecer que as raças estrangeiras também tinham 3 Anciões Supremos. Se eles quisessem restringir os Anciões Supremos, contanto que não se importassem com perdas, então eles deveriam ser capazes de fazer isso. Entretanto, as tropas de elite das raças estrangeiras agora estavam atacando o continente Leão. Prender os Anciões Supremos usando um exército comum não seria uma boa ideia. Sem falar na força usada sendo insuficiente, sua força de vontade também era fraca. Seu treinamento não seria suficiente para afetar o resultado inteiro de qualquer batalha. Zhao Ai também acreditava que mesmo que os 3 patriarcas tivessem cérebros pequenos, eles ainda não usariam esse método. Eles certamente cooperariam com ele. Isso acontecia porque o uso de táticas de ondas humanas apenas causaria enormes perdas mesmo sem a certeza de que eles seriam capazes de bloquear os 9 Anciões Supremos. Também, uma vez que o plano dos 9 Anciões Supremos de retaliar com força total ocorresse, as raças estrangeiras certamente viveriam um pesadelo. Por outro lado, se eles convidassem Zhao Ai, então com a força de Zhao Ai, eles com certeza seriam capazes de segurar os 9 Anciões Supremos com pouco a nenhuma perda. Apenas tolos não saberiam qual era a melhor opção. Depois de pensar sobre isso, Zhao Ai não pode deixar de acariciar seu cajado fantasma de sangue. Atualmente, o cajado só tinha o símbolo do escorpião. Ele esperava ver 12 símbolos no futuro. Várias horas passaram e Laura retornou com o grupo de Binja. Depois de ver o espaço, Binja e os outros se tornaram mais respeitosos para com Zhao Ai. Eles tinham visto o espaço Ark, espaço demoníaco, espaço Homem-Peixe, o espaço Goblin e também o espaço Divino. Ao mesmo tempo, Laura também lhes disse o motivo pelo qual Zhao Ai não podia acompanhá-los. Era porque se Zhao Ai ficasse muito tempo dentro do espaço, ele correria o risco de acender assim que saísse. Após ouvir isso, Binja e os outros ficaram surpresos. Embora os divinos tivessem espalhado rumores sobre ascensão, eles não tinham visto ninguém ascender antes. Mas agora, eles ouviram a possibilidade de Zhao Ai ascender. Originalmente, Zhao Ai planejava deixar Binja e os outros ficarem no espaço por algum tempo. Entretanto,
Bin já tinha saído desta vez porque ele tinha algo a dizer para Zhao Ai. O patriarca Homem-Fera havia ligado e perguntou sobre sua localização atual. Parece que o patriarca estava se preparando para encontrar com Zhao Ai. Por causa disso, Binja não teve escolha além de sair do espaço. Depois de ouvir Binja, Zhao Ai sorriu e disse: "Você lhes disse onde podem nos encontrar?" Binja assentiu e disse: "Sim, mas não disse nossa localização. Eu disse ao patriarca que o jovem mestre está indo na direção do continente Touro. Acredito que eles irão até lá para nos encontrar." Zhao Ai assentiu com satisfação e disse: "Tudo bem. Como foi sua visita ao espaço? Quando sua família vier, vou arrumar um bom local para eles." Binja sorriu e disse: "Jovem mestre, gostaria de nos instalar na Ilha Dragão Selvagem para que possamos fornecer alguma ajuda. O que você acha?" Zhao Ai sorriu e disse: "Tudo bem, então vou preparar um local para vocês lá. Entretanto, embora a Ilha Dragão Selvagem pareça tranquila, não queremos acomodar preguiçosos. Você precisa achar coisas em que possa contribuir." Binja assentiu e disse: "O senhor pode ficar tranquilo. Nossas famílias não são oficiais sêniores ou nobres. Eles não conseguiriam ficar sentados sem fazer nada." Zhao Ai assentiu e disse: "De fato, você já deve ter visto que os trabalhos no espaço são apenas um meio para passar o tempo. Mesmo se as pessoas não trabalhassem, eles ainda poderiam comer e se aquecer. Mas se você pensar sobre isso, trabalhar dará às pessoas um propósito. Senão, eles não seriam diferentes de porcos." Binja e os outros assentiram. Então Zhao Ai perguntou: "Vocês realmente querem mover suas famílias para o espaço? Se sim, posso dar 3 tokens de comando. Depois que encontrarem suas famílias, vocês podem usar esses tokens para abrir uma fenda espacial para o espaço. O que vocês acham?" Binja ficou atordoado por um momento. Então ele disse para Zhao Ai: "Jovem mestre, temos um pedido." Zhao Ai sorriu e disse: "Tudo bem, diga." Zhao Ai tinha um leve palpite sobre qual seria o pedido. Depois que Binja e os outros viram a situação dentro do espaço, eles devem ter a ideia de levar mais pessoas. Afinal, a situação dentro do espaço era muito boa. E assim como Zhao Ai pensou, Binja disse: "Jovem mestre, queremos que nossos membros de clã entrem no espaço." Zhao Ai sorriu levemente e disse: "Não me oponho em ter mais pessoas no espaço. Entretanto, isso ofenderá seus patriarcas. Sob as circunstâncias atuais, eu não quero ter um conflito com eles. Pelo menos, não quero nenhum problema antes de lidar com os 9 anciões supremos." A expressão do trio se iluminou enquanto assentiam. Então Zhao Ai balançou sua mão e disse: "Vão descansar. Vocês terão que ficar no navio pelos próximos dias." Os 3 assentiram antes de voltar para o quarto. Depois de esperar os 3 partirem, Laura se virou para Zhao Ai e disse: "Parabéns, irmão Ai. Os 3 são bastante fortes. Eles também têm algumas capacidades para liderar. Eles são muito talentosos, então depois de algum treinamento eles devem ficar aptos." Zhao Ai sorriu levemente e disse: "Eu realmente não me importo em usá-los. De fato, existem muitas pessoas talentosas dentro do espaço. Eu só quero que eles me ajudem a mover as raças estrangeiras para o espaço." Laura assentiu. Agora haviam muitas raças dentro do espaço de Zhao Ai. Existem as pessoas do continente Ark, os homens-peixe e os demônios. Quase todos agora eram seguidores de Zhao Ai. Eles concordariam com os pedidos de Zhao Ai, então não havia tanta necessidade de líderes talentosos. Entretanto, quando se trata de mover as raças estrangeiras para o espaço, apenas Binja e os outros tinham a capacidade para fazer isso. Zhao Ai também poderia usar os mortos-vivos para pegar as pessoas, assim como Zhao Ai fez com os divinos. Porém, Zhao Ai não queria usar esse método a menos que fosse necessário. Assim como Binja disse, as raças estrangeiras começaram a viajar para o continente Touro. O navio do Rei do Inferno também tinha avançado sua rota e foi até lá para esperar os patriarcas. Era uma coisa boa de que o continente Touro não estivesse longe. E com a velocidade do navio do Rei do Inferno, Zhao Ai chegou na rota para o continente Touro em pouco tempo. Então ele parou no local enquanto esperava. Zhao Ai não estava muito preocupado em esperar pelos 9 anciões supremos. Afinal de contas, a rota do continente Leão e o território das raças estrangeiras já havia sido mapeada por ele.
Se os anciões supremos decidissem fugir, Zhao Ai poderia rapidamente pegá-los. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.